O Bahia, ele chega dentro de uma seara onde o projeto de base do Bahia é tão novo quanto o projeto do City. Trouxemos várias pessoas do Fluminense, o Marcelo, o assessor de imprensa, uma galera, o pessoal que veio do Vasco, um outro povo que chega para poder cercear esse nível de divisão de base. A gente perdeu, e graças a Deus, o Diogo Siston ali no Sub-20, que era um treinador difícil de lidar, e o Bahia não revelava muita gente. A gente vinha de uma crise de noves na base. Olha, a gente vinha de uma crise de noves na base. A gente vê todo mundo debatendo sobre Gabigol e Everaldo. São nomes, o Gabigol ventiladíssimo aqui no Bahia, alguns querem, outros não querem, não entrarei nessa seara. Everaldo, o que aí está, o que passou 65 dias sem fazer gol, o que me deixou com muita raiva a ponto de ofendê-lo a um nível estratosférico. Não é nada sobre isso. É sobre revelar novos talentos. Eu que sinto saudade de Bagarolo, de Quadrado e de Patrick Veyron, hoje eu posso me deleitar com Roger, Sidney, o Alifer, Gabriel Carioca, Roger e dentre outros. São muitos bons nomes e são muitos nomes que podem dar frutos positivos para o Bahia. Mas aí dando uma de advogado do diabo, sim. O diabo, ele quando é acusado, ele precisa ter um defensor. E aí, eu vou ser esse defensor não por querer, mas por necessidade. Nós temos hoje o nosso hino que começa com uma corneta. Nós somos corneteiros natos. Eu assumo a minha parte de dizer assim, ó, pam, param, pam, 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 eu corneto. E quando tem que cornetar é isso. E a gente vai cornetar a base. A gente vai cornetar os meninos que aí estão. Quanto a gente não sofreu com o Rafael Gladiador, que era um nível muito abaixo do que a gente tem hoje, mas poderia ter sido pré-moldado, lapidado, remoldado e por aí vai. Posso citar exemplos mais recentes, como o Júnior Brumado, que saiu daqui para o Midland, numa venda fantasmagórica de Guilherme Belintani. Isso ele sabia fazer muito bem. Alô, Guilherme Belintani, estamos abertos a ser investidos aí pelo seu grupo empresarial. Mas, enfim, trazendo a defensoria demoníaca da situação, a gente tem uma base que ainda, nesse ano de 24, não concordando com o Ceni em tudo, mas ainda ela não tem condição de nutrir as ausências em plenitude. Observe a frase. A base não tem ainda a possibilidade de nutrir as ausências em plenitude das valências do elenco do Bahia. Talvez Biel esteja fora até o final da temporada. Quem da base poderá substituí-lo? O Alifer? Gustavo Guim? Juan Pablo? Como é o nome do outro? Thiago? Juninho? O Bahia não tem essas valências de dizer assim, não, Juan Pablo está pronto com 16 anos para pegar os jogos e vencer os jogos e ganhar os jogos com a camisa do Bahia. Não tem. Ele tem 16 anos. Porque a primeira bola que o Juan Pablo, no afã de acertar, pisar na bola, escorregar e cair, o pessoal vai estar sentando a ripa nele. E isso é errado. Errado. Então, assim, nós temos dentro da nossa seara, uma base que ela vai nos dar bons frutos, tá? E aí a gente pode dizer bons frutos com o Vitinho, bons frutos com o Thiago, bons frutos com o próprio Roger, bons frutos com o Sidney, bons frutos com o Jota, bons frutos com o Alex, bons frutos com o Gabriel Felipe, bons frutos com o Rian Nascimento, bons frutos com o Ricardo Felipe. E aí eu tô citando vários... Gabriel Felipe, já citei. E aí eu tô citando vários jogadores que vão dar a esses que aí estão bons frutos com o Juan Pablo. Então, assim, ó, observe, hoje vocês acompanham a base graças ao canal do clube que transmite as coisas da base e graças a gente que faz uma cobertura ostensiva da base. E vocês veem a base
e vocês ouvem a base, e vocês sabem quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia e tá tudo certo. Mas eu trabalho não a aversão, mas eu trabalho com a situação de que nem sempre a necessidade vai fazer o ladrão. Ou seja, nem sempre o quanto é necessário vai dar ao clube a necessidade de fazer para. Ou seja, eu não tenho um 9. Ah, vamos pegar Del, que tem 16 anos, para ser o 9 do Bahia. Del tem 16 anos. Vamos pegar Thiago, que tem 18 anos, para ser o 9 do Bahia. Vamos pegar Juninho, que voltou há pouco tempo de um LCA, para ser o 9 do Bahia. Vamos pegar os dois do Sub-15, Fábio Rian e Ricardo Felipe, para ser o 9 do Bahia. Para ser o cara que vai tocar com toque de caixa. E aí vem a contra-pergunta. Eu tô falando sozinho ao tempo. Tem a contra-pergunta. Ah, mas o Palmeiras tem Estevão. O Palmeiras não sou Hendrick. Meu amigo, a gente tem um nível de comparação diferente e absurdo entre a preparação que o Palmeiras dá para sua base subir e valorar tempo e valor, e é o que a gente tem para nossa base para subir e valorar tempo e valor. O nosso time hoje, quando eu pergunto a Ceni numa coletiva, e ele pega e diz, eu não coloco ninguém. Quem você acha que pode fazer a função de Everaldo? Eu falei, Thiago. Aí, quando ele bateu de pronto, eu respondi de bate-pronto, ele falou assim, opa, eu não estou lidando com alguém que não sabe o que está falando. Ele sabe com o que eu estou falando. Ele sabe do que ele está falando. Mas aí ele explica. Ele pega, contorna, pega a marginal, passa pelo shopping Itapuã-Pé e fala, calma, não está pronto. O projeto começou agora. Mas tem uma coisa aí, João, assim, eu concordo com o que você está falando 100%. Agora, assim, não que esses moleques estejam prontos já para assumir a titularidade, né? Mas eu acho que eles poderiam ser mais experimentados, entendeu? Dar minutagem para eles aos poucos se acostumando, né? A gente viu, por exemplo, eu já falei isso aí, a gente já teve essa conversa aqui no canal, mas, por exemplo, o jogo do Atlético Goianiense foi uma jogada de Juan Pablo, que passou por Roger Gabriel, que a gente empatou o jogo praticamente, acho que foi no último lance, se não me engano. O último lance. Que salvou o time de uma vexatória derrota perante ao lanterna do campeonato, entendeu? Então, por mais que não sejam titulares ou nem devam ser jogados na fogueira, eu acho, como já foram jogados, mas isso também vai formando o atleta, vai acostumando à pressão, né? Eu acho que não tem condições ainda, nem o próprio Juan Pablo, como o chat está falando aí, tem condições de ser titular agora de jeito nenhum, ou de já entrar para resolver. Eu acho que os meninos precisam sim de minutagem, de entrar 5 minutos, entrar 10 minutos no jogo ou outro e tal. Vou dar uma polemizada serem mais utilizados, não necessariamente sendo depositada a esperança de resolver a situação, sabe? Lordeiro, vou dar uma polemizada. Depois, eu e Caio, eu tenho a mesma opinião que Caio. Eu já li o olho de Caio. Vai lá, Lordeiro. Rapaz, eu acho o seguinte, eu concordo que a gente deve preparar realmente a base, mas eu vou fazer uma comparação aqui esdrúxula. Eu vou dar esse exemplo porque não me xinguem não, por favor, viu? Nem o pessoal do chat, eu só adiantando para vocês, mas vou falar para vocês o seguinte, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, em 1958, que o Brasil foi campeão primeira vez, 58, não fez? Na Suécia. 58 na Suécia, 62 no Chile, 59 é nosso. 59 é nosso. E 88 também. 88 também. Mas 58, o Brasil foi campeão depois de um vexame absurdo no Maracanã em 50. E um moleque de 17 anos. 17 anos, vocês sabem quem é esse moleque? Pelé. Pois Edson Arantes do Nascimento. Jogou com 17 anos na Suécia, pro rei e a rainha da Suécia. Deu show, deu aquele gol de bandicuia, Ave Maria. Com o joelho baleado, e ele era reserva do atacante queridinho da seleção. Então, assim, ele tinha, Yuri, 17 anos. 17 anos. O cara estava preparado? Não sei, provavelmente não. O cara jogava no barro, mas ele era Pelé. Ninguém sabia que ele era Pelé naquela época, né? Então, hoje, ninguém sabe se o Juan Pablo, Deus queira que seja, mas eu acho difícil. No entanto, vamos lá. Por isso que eu falo, não me xinguem. É isso.
Então, eu acho que a gente deve botar essa galera para jogar, entendeu? Assim, a minha opinião, obviamente que o problema todo é que a gente espera, Juliana Guimarães fala muito isso na Band News, que a gente espera que a base resolva o problema, mas não é esse o problema. Não é, a gente não vai pegar o cara e vai botar num jogo contra o São Paulo, onde o Bahia precisa vencer, ou vencer, ou vencer, ou vencer. Não tem outro resultado do Bahia sair do terça-feira. Então não pode pegar o cara e botar lá e pegar meia dúzia ou uma dúzia de torcedores mais afoitos e dizer que o cara não presta, o cara tem um passe horrível, como eu já vi o cara falar no segundo jogo de Lúcio, que ele custa 67 milhões de reais e perdeu o gol contra o Fluminense. Então a gente tem que ter esse time. Agora, Yuri, eu acho que a gente deve botar os caras pra jogar sim, entendeu? Pega contra o Cuiabá e bota os caras, irmão. É o que eu tô falando. Você tá falando a mesma coisa que em outras palavras. Mas, assim, deve ser titular. Deve ser titular o cara. Deve pegar o Juan Pablo da vida aí, botar no lugar de Biel ou no lugar de Ademir e bota o cara pra jogar fora de casa, sem pressão, digamos assim. Ó, meu irmão, chegue ali, faça o jogo que você quer e vai pro abraço. Vai, o cara arrebenta. Ó o Endrick aí, ó. Endrick tá jogando no Real Madrid hoje, né? Obviamente que Endrick tem muito que aprender ainda. É um craque em ascensão. Tomara que ele não vá pro lado de Neymar, né? Da balada e tudo mais, que ele possa nos apresentar daqui a 4 anos na Copa do Mundo, 3 anos na Copa do Mundo. Mas eu acho que o time do Bahia e a torcida do Bahia, vocês do chat aí, ó, que estão aí foguetando Everaldo, você imagina, você pega um cara como Juan Pablo ou Thiago e vai na casa do cara para perseguir o cara? Não pode, irmão. Não pode fazer isso, não. Futebol é dentro das 4 linhas. Se o cara é ruim, você cobra ele lá das 4 linhas. Xinga, briga, né? Então é preciso ter esse discernimento. Mas eu acho que tem que botar os caras para jogar mesmo, entendeu? Para jogar, para testar. E assim, e obviamente que ter maturidade para colocar no momento certo. Que é Caio, né? Que vai falar. Não, termina. Fala, Caça-Rato. Eu acho. Como é que é, rapaz? Tá igual a Caça-Rato mesmo. Flávio Caça-Rato. Ele o CR7, pô. Caio Ramos 7. Eu tava aqui pensando que você não era ele, tava na live. Então, assim, eu acho que deve colocar os meninos pra jogar, ter treinadores. O Marcelo Ramos surgiu numa ausência de número 9 no Bahia. Em 91, salvo engano. Sim. O Marcelo Ramos surgiu nessa pegada aí, ó, meu irmão. Você tá jogando aí, ó, vamos nessa, bota aí na camisa e... Charles, o Anjo 45, pô. Na saída de Renato entra Charles. Desculpa. Essa é a minha opinião. Caio, você tem a mesma opinião que eu, você vai falar e eu vou endossar. Não, eu não vou. Eu acho que a gente tem a mesma opinião. Mas eu vou falar de outra coisa. Se não botou até agora, vai botar por quê? Eu concordo. Ponto. Se não botou até agora, não bote não, porque momentos propícios o Bahia já teve para botar os meninos da base. Muitos de jogos como o Bahia e Fluminense, que o Bahia botou o Fluminense, só não foi no placar, mas na geral o Bahia botou há muito tempo. Bahia e Grêmio, que o Bahia jogou muito. Muitos momentos propícios. Já Bahia e Galo. Bahia e Galo, perfeito. Bahia e Cruzeiro, perfeito. Jogos propícios já teve para botar os meninos da base. Não botou? Não bote agora, não. Não bote Podem ter outros ainda. Eu acredito que podem ter outros. Vai acabar queimando chance ainda. Pode ter chance ainda. Vamos ver, né? Faltam 8 jogos. Yuri, eu vou dizer a frase que é a frase do momento hoje. Não sufoque o artista.